Olá, caros amigos, companheiros, né, que estão aí nessa caminhada, nessa busca de melhoramento. Estamos aí juntos, né, estudando mais uma mensagem, mais um capítulo deste livro, As Dores da Alma. E hoje nós vamos dar continuidade com o título, né, Mágoa. O produto amargo da nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas, que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. O indivíduo que acreditam que tudo sabe a respeito do amor não tem meios de descobrir o que não sabem. Pois para nos tornar aptos ao aprendizado, é necessário estarmos abertos às experiências e às observações. Aprendemos sobre o amor quando reconhecemos nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada como desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. A maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais apreendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em toda a sua potência, numa série de fenômeno encantado. Na questão do amor, vale considerar que quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos alargando nossa fonte de compreensão a respeito dele. Quase todos os habitantes da Terra são considerados um livro em branco no entendimento do amor. Por não admitirmos nossa incapacidade de amar verdadeiramente, é que permanecemos desestimulados e conformados a viver uma existência com fronteiras bem limitadas na área da afetividade. Negamos frequentemente o fracasso amoroso durante anos e anos para não admitir diante dos outros, nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Não percebemos muitas vezes oportunidades imensas de caminhar pelas veredas do amor, porque não renunciamos à necessidade neurótica de sermos perfeitos. Ficamos sempre presos a uma pressão torturante de infalibilidade. Perdemos excelentes momentos de crescimento pessoal, queixando-nos cotidianamente de que estamos sendo ignorados e usados, porém nunca tomamos atitude alguma. Deixamos-nos magoar pelos outros e acabamos, por que não dizer, magoando também a nós mesmos. Reagimos às ofensas e ao desdém experimentando o sentimento de frustração, negação, autopiedade, raiva e imensa mágoa. Culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando as mais diversas condenações e, em seguida, esforçamo-nos exaustivamente para não ver que a origem das nossas dores morais é fruto de nossa negligência e comodismo. O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultando direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Nós nos barateamos quando colocamos nossa autovalorização em baixa na espera de seduzir e modificar seres humanos que nos interessam. Vivemos comumente desencontros na área da afetividade, por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores.
Justificamos nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado e passamos uma vida inteira buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo que somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. É uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos preconceitos. Casamentos considerados comerciais foram realizados entre promessas socialmente dissimuladas, mas certamente eram transações de compra e venda, negociações de posição social, compraram beleza, físico, sexual, a comercialização de diplomas promissores e rentáveis aliou-se à aquisição de estruturas financeiramente sólidas. A isso é que denominamos uniões matrimoniais? A paixão que muitos chamam de amor raramente atravessa seu estágio embrionário. Aos poucos perde a força motivadora por não possuir raízes profundas nos verdadeiros sentimentos da alma. Quando a desilusão desfaz a paixão, é porque desgastou seu estado de irrealidade. Paixões acontecem quando usamos nossas emoções sem ligá-las aos nossos sentidos mais profundos. Quase sempre acreditamos que o fracasso conjugal é um antônimo do sucesso matrimonial, esquecendo-nos, contudo, de que o êxito, em muitas circunstâncias, está do outro lado do que denominamos ruína afetiva. Aprendemos quem somos e como agimos, convivendo com os defeitos e qualidades do outros. É justamente nos conflitos de relacionamento que retiramos as grandes lições para identificar as origens de nossas aflições. Perguntemo-nos a nós mesmos: por que estou me deixando magoar tanto? Onde e como nasceram minhas crenças de autopunição? Como está minha postura diante da vida? Pode me fazer feliz? Com esta minha postura de vida, pode me fazer feliz? Sempre temos infinitas possibilidades de escolha. Por isso, liguemo-nos a Deus e creiamos na bondade divina. Com certeza, Ele nos mostrará o caminho para conquistar a felicidade que tanto almejamos. Então, na pergunta, do Livro dos Espíritos, na questão 940, os Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: não constitui igualmente fontes de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? E eles respondem: amarríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos preconceitos. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. É uma ilusão, né? Ao afirmarmos, nunca ninguém conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo
e que não valorizamos as criaturas com quem convivamos. Querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas dos nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada nossa capacidade de amar. Muitas vezes, queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, com aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente irreal. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, não podemos passar uma vida inteira culpando, ocultando de nós mesmos o que nunca ficaremos magoados. Devemos sim admitir a mágoa, quando realmente ela existir, para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais. A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos nossas emoções e sentimentos como realmente eles se apresentam, pois deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente na realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Conhecem os espíritos os princípios das coisas conforme a elevação e a pureza que hajam atingido? Isso é uma pergunta, né? Os espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena de traduzir o princípio das coisas. Conhecem as matrizes de seus sentimentos e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção consciente. A grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados, domiciliados no orbe terrestre, usualmente analisam os fatos e tomam atitudes de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva ou automática. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos, sem ao menos notarmos onde nasceram. Quer dizer, não compreendemos claramente os motivos e os significados ou mesmo a qualidade dos impulsos iniciais. A arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas de processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. O que não pode ser visto não pode ser mudado. Os mecanismos inconscientes dos quais nos utilizamos para nos enganar são em grande parte imperceptíveis, principalmente aqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior através do autoaprimoramento espiritual. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o. Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto ao seu significado maior. Então, a questão do Livro dos Espíritos, 239, Kardec pergunta aos espíritos: conhecem os espíritos o princípio das coisas? Aí eles respondem, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais que os homens. A desatenção pode muitas vezes parecer um simples esquecimento natural, mas também poderá ser vista como atividade psicológica para afastar do nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir. Para não tomarmos consciência de que fomos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstrariam de forma segura o ofensor e a intenção da ofensa. A desatenção
É uma defesa que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento. O fato de criarmos o hábito de desviar a atenção como forma de dispersar a dor da agressão e de isso funcionar muito bem em determinados momentos expressivos de nossa vida, mantendo a mágoa dissimulada, poderá se tornar um estímulo comportamental inadequado, pois distorce a realidade dos nossos relacionamentos. Sentimentos não morrem. Poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. Se não foram admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando nossa visão do óbvio e do mundo objeto. Então, né, nós podemos dizer que a mágoa é um sentimento que fica ali guardado. Nós esperamos demais do outro, nós colocamos as nossas expectativas em relação ao outro. E quando não ocorre aquilo que nós procuramos, aquilo que nós queremos, a nossa tendência é o quê? É realmente nos magoarmos. E quando nós não admitimos o fato, ou quando não procuramos, dissipar todo esse sentimento, muitas vezes a mágoa, ela faz com que adoecemos, órgãos do nosso corpo, parte do nosso corpo, porque simplesmente porque nós estamos ali permanecendo naquele sentimento, naquela revolta, naquela mágoa. Então, o nosso tema hoje é pequenininho e nós vamos ficando por aqui, com a mágoa. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 940, que vem dizer o seguinte: não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos, Eu acho que eu já falei dela, mas, Deus não seria tão justo assim se ele, porventura, julgas porventura que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Então, dessas uniões ordinariamente buscais a satisfação do orgulho, da ambição, mais do que ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos preconceitos. Então, amanhã nós vamos dar continuidade e o nosso tema será egoísmo. Eu agradeço mais uma vez a você que esteve aí junto comigo, estudando, buscando, aprender um pouquinho mais. E eu espero novamente amanhã para darmos continuidade ao estudo sobre o egoísmo. Então, um abraço a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.